Olá pessoal, Anne Silva. Hoje vou ler 2 versículos, lembrando que é sempre bom ler todo o capítulo e toda a Bíblia, na verdade, analisar as Escrituras, né? Eu vou ler 2 versículos para reflexão do que vemos nessa notícia e que eles exigem que a gente respeite. E a gente vai respeitar por bem ou por mal, né? Temos 2 opções. Sempre 2 opções: aceitar e aceitar, respeitar e respeitar. Não fala nada e não fala nada. Então, as opções são sempre assim. Mateus 24, 37 a 39. Eu nem vou abrir online, vou ver aqui direto na Bíblia. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, a gente imagina, pelo que a gente lê nas Escrituras, como foi, né? Como foram os dias de Noé, né? E Isaías, que são 2 versículos que eu falei, Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Essa é pela versão, eu vou ver aqui, quarta edição de 2009 que eu estou lendo, Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Eu gosto de falar a versão porque os versículos normalmente estão diferentes em cada versão. Então, olha o que temos aqui. O desabafo, né, de uma mulher, na visão do sistema, é uma mulher, a gente não pode falar nada. Homem trans desabafa após ser chamado de mãe durante a gravidez. Sou um pai que gerou o próprio filho. Durante a gestação de seu filho, o norte-americano Bennett Caspar Williams, homem trans de Los Angeles, disse ter sido chamado de mãe, mesmo apresentando identidade masculina. Ele destacou que, apesar de barba e do peito removido, enfrentou insistência de enfermeiras em tratá-lo no feminino. Gente, eu fico pensando a pobre da enfermeira. Olha a confusão, né? E eu acredito que a dificuldade dessa aceitação é pela nossa geração, né? A geração da década de 60, 70, 80. Né? Então, a gente realmente é difícil lidar com uma coisa dessa. É até difícil falar, né, sobre o assunto, mas é algo assustador. E às vezes eu fico meditando, a gente vê tanta destruição nesses lugares, né, nesses estados norte-americanos, que a gente fica assim, é erro permitindo, porque a gente não está vendo, mas está escrito aqui como nos dias de Noé. Eu imagino como escarnecem, né? Da verdade, não são contra o Criador, então é difícil. Eu fiquei com pena da enfermeira, a situação complicada. Olha, eu tenho barba, eu sou homem, mas você não pode me chamar de mulher mesmo tendo parido, né? É realmente assustador. Mas por que assusta? Porque, na verdade, é uma mulher. É uma mulher porque nasceu com mulher. Tanta prova disso que deu à luz. Mas como fez a inversão de Isaías 5:20, né? Fez a inversão, torna-se uma coisa confusa quando você dá de cara com uma pessoa assim, você vai adivinhar. Eu estou vendo barba, no caso ali a enfermeira, porque ele quer bater, por quê? Porque você sabe que eu sou uma mulher. Você dá de cara comigo, eu estou de barba, mas você está me chamando Você está me chamando de mãe, mas você sabe que eu sou uma mulher. Você está me chamando de mãe, mas eu tenho barba. No documento aqui, ó, eu sou homem. Olha a confusão.
Pensa num negócio desse. Mas nós temos que aceitar, entendeu? Como eu falei, a gente só tem duas opções. E aí tá, olha, uma mulher. Opa, um homem agora tem barba, tem. Então a gente tem que lidar com isso, né? Tem-se todo o trabalho para fazer a transformação, né? Acredito que lá o documento esteja lá o documento como ele afirmou como homem, né? Para depois fazer o que a mulher faz, né? Ele afirmou, ele afirmou que mesmo com barba, peito removido e documentos marcados como masculino, enfermeiras insistem em tratá-lo como feminina, né? Olha a confusão. Até eu, se for analisar aí desde o início, até eu fiquei confusa, né? Traz uma confusão, né? Olha, é um homem. Você não pode chamar de mãe. Mesmo você vendo barba, você tem que, né, aceitar essa confusão toda. Para engravidar, interrompeu o tratamento com testosterona, já que havia realizado a retirada dos seios, mas, mas não da genitália. Quer dizer, o órgão reprodutor feminino ficou, né? Só tirou os seios. É o pobre da criança que nem mamar vai poder, né? Normalmente eu observo isso, ó, nessas pessoas. Quem estiver vendo o vídeo aqui, ó, nos braços, eu tenho observado uma marca. Quando você conversa muito com a pessoa que ela em momento algum fala em Deus, ela enaltece muito a ciência, a cientologia, né? E você vai observando assim, parece que as pessoas estão ficando marcadas. Eu observo, não é regra, né? O filho, Hudson, nasceu em outubro do mesmo ano, por cesariana, em meio a situações de desconforto no hospital relacionadas à sua identidade. Olha, é uma mãe que está segurando o bebezinho. Eu acredito que Arro em breve, muito perto, está muito perto de interromper, porque a coisa está ficando tensa. Olha, é um homem. Então a gente não pode falar nada. A gente tem apenas que concordar. Fiquem na paz do nosso amado Salvador e Arrojo.